Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcos e esse é o canal Novo Mundo. O assunto, antes do assunto principal, é sobre uma pergunta que me fizeram sobre ir para o céu ou não ir para o céu, ficar na terra, não ficar na terra, ressuscitado, não ressuscitado, mais uma vez. Gente, a primeira pessoa a ser ressuscitada e ir para o céu foi Jesus Cristo. Foi o único ser humano que morreu, foi ressuscitado e foi arrebatado para o céu. Mesmo porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus poderoso que está em Isaías capítulo 6, capítulo 9, versículos 6 e 7. Então, quem vai para o céu? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: Paulo falou que depois que os apóstolos morressem, as pessoas que tivessem a dianteira do cristianismo morressem, lá no primeiro século, se instalaria na igreja cristã uma coisa chamada apostasia. A apostasia são vários tipos de informações falsas, ensinamentos falsos, tradições, costumes que entrariam dentro da igreja cristã. E entre esses costumes e tradições e ensinamentos falsos está de que todo mundo vai para o céu. E a igreja, que não é boba, começou a vender essa ideia, mas vender mesmo. Para você poder ir para o céu, você tinha que ter um jogo de cintura. Às vezes, pagar para ir para o céu era as tais da indulgências, o perdão que a pessoa tinha. Isso quando era a igreja romana e tal. Ainda não tinha sido, não tinha havido a ruptura, não. Então as pessoas faziam de tudo para quando morressem irem para o céu. Mas o céu é a morada de Deus. Não são todas as pessoas que vão para o céu. Existe um grupo que está em João, capítulo 17, que Jesus Cristo chama de os escolhidos, os selados e escolhidos. E depois Jesus Cristo me diz, depois desse vai vir um outro grupo que ouvem o que esses disserem. Ó, são dois grupos, tem os selados escolhidos e o outro grupo que vai ouvir o que esses disserem. Vamos fazer agora, vamos lá então em Apocalipse, ver quem são. Em Apocalipse diz que esse grupo que vai falar são os selados escolhidos, 144 mil pessoas. E o grupo que vai ouvir o que os escolhidos falam são uma grande multidão. Eu pergunto o seguinte: o anjo, ele matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Esses 185 mil soldados são literais ou simbólicos? O anjo, Moisés ficou pelo erro com o povo hebreu. 40 anos. Esses 40 anos são literais ou simbólicos? Jesus Cristo morreu com 33 anos, como dizem, como está na história. É 33 anos, literais ou simbólicos? Ah, Davi reinou 40 anos. 40 anos, literais ou simbólicos? Ah, são literais. São literais. Mas os 144 mil são simbólicos. Por quê? Porque os 144 mil é o número selado. Gente, o termo da palavra selado significa que é um grupo à parte. É selado. Um grupo selado, fechado, um grupo fechado. Existe um grupo fechado, um grupo selado. 144 mil pessoas de todas as nações da Terra. Não é de uma igreja ou de uma religião. Coloque isso na sua cabeça. Ah, mas eu queria ir para o céu, queria ir para o céu. Então, amém. Se você recebeu a chamada espiritual para ir para o céu, amém. Deus seja louvado. Mas a Bíblia diz, no Apocalipse capítulo 7, que uma grande multidão também vai sobreviver à grande tribulação. E no capítulo 21 de Apocalipse, diz que o reino de Deus vai descer à terra. E em nenhum momento diz que a grande multidão vai subir aos céus, que a humanidade vai para o céu. Não, só um grupo selado, fechado. Por que não te dizem isso? Porque virou barganha. Aí para o céu virou barganha. Com a ruptura da igreja romana,
Igreja Cristã Romana, com a ruptura, com o esfacelamento dela, a ideia permaneceu. A ideia permaneceu. Eu não estou aqui defendendo igreja nenhuma. Mesmo porque nenhuma igreja se salva. A salvação é individual. Você que está na Igreja Batista, você está na Igreja Batista, mas você é servo de Jesus Cristo. Você não é servo da Igreja Batista. Coloque isso na sua cabeça. Você não depende da Igreja Batista para viver, para morrer, para ser salvo. Você não depende da Igreja Batista, não depende da Assembleia de Deus, não depende da Quadrangular, da Universal, da Católica, da Adventista, de Testemunho de Jeová, Deus é amor, Casa da Bênção. Não depende de igreja nenhuma para ser salvo. A salvação é individual, cara. Você recebeu o Evangelho, acreditou em Jesus Cristo, agora é você e Deus. Ah, mas eu frequento lá a igreja e tal. Ok, frequente a igreja, usa a palavra de Deus, mas muito cuidado com o que fala, faça as suas contribuições e tal. Mas se esqueça, a igreja não vai lhe salvar. A salvação é particular, é individual. E esse grupo fechado, selado, que a Bíblia diz que o número é 144 mil, esquece esse negócio de numerologia. Esquece numerologia. 144 mil são pessoas, como diz, em outro patamar. Elas não precisam fazer divulgação nenhuma, mesmo porque nós sabemos que existem outros seres espirituais aqui. Você entendeu? Se vai haver um arrebatamento, uma transferência de humanos para o reino celestial, vai. Primeiro os que morrerem em Cristo, depois os que estiverem vivos logo após a grande tribulação. Vai sobreviver alguém à grande tribulação? Vai. A Bíblia diz que vai ser uma grande multidão, mas coloque uma coisa na sua cabeça. Jesus Cristo disse que a grande tribulação será algo tão ruim que nunca aconteceu na Terra e nunca vai acontecer de novo. Então, prepare-se para o pior, espere sempre o melhor. Porque se o dilúvio foi uma coisa muito ruim, as gerações que vêm à nossa frente, ou a nossa geração, não sei, ninguém sabe o dia ou a hora, pode ser daqui a pouco, daqui a um dia, daqui a 2 dias, vai pegar uma pedreira. E nós temos que passar isso para a pessoa. Não é de, você vai para o céu, você vai para o céu. É complicado. Fique com Deus, Deus abençoe.